Boa noite. Quem vos fala é o pastor Alberto. Meus amados, hoje eu gostaria de estar meditando com vocês o texto que está na palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38, versículo 3 a 5. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Meus queridos, o assunto para hoje é aprender com Ezequias a vencer os desafios da vida. E hoje a pergunta para você é: qual tem sido o seu grande desafio? O que tem sido o grande problema para você? Fazendo uma introdução, Ezequias era servo de Deus e rei de Judá. Ele enfrentou desafios, como dizem alguns, teve os seus abacaxis na vida. E o maior de tudo, de todos os seus problemas, tenho certeza que foi esse aqui. Um dia, Ezequias recebeu a notícia de que estava com uma enfermidade mortal. Ah, meus amados, quantos de nós temos mensageiros que chegam para nos trazer uma mensagem de morte, de tristeza, de dor. Mas tudo isso ocorreu na vida de Ezequias por permissão do nosso Deus. Assim como tudo que tem acontecido nestes dias sobre a face da terra é permissão do Senhor. Todo o controle está na mão do nosso Deus. Vejamos que Deus mandou que o profeta Isaías fosse dizer ao rei Ezequias, que lemos no versículo de número 1 do capítulo 38. Ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ah, meus queridos, que coisa gloriosa é quando o Senhor, mesmo que tenha que dar uma ordem ao nosso respeito, que não seja aquilo que queremos ouvir, mas Ele assim mesmo nos avisa, assim como aconteceu com Ezequias. Quando nós servirmos a Deus, não somos desavisados de nada. Tudo que está acontecendo neste mundo
temos encontrado a resposta no Senhor. E assim como a palavra do Senhor a Ezequias foi: põe a tua casa em ordem, o Senhor também tem falado com cada um da tua igreja, com cada servo seu, com cada filho. Filho, põe a sua casa em ordem, porque a igreja vai ser arrebatada. Oh, glória! Olha, escute isso, meu querido. Especialmente você que vem encarando o maior problema já surgido em sua vida até hoje. O seu desafio é desse tamanho? É tão sério o seu problema que dele você não se recuperará? Quem disse que você não se recuperará? Porque você pode ter dito isso a si mesmo, ao ver a situação tão difícil na sua vida. Você pode ter se comovido e os olhos se enchido de lágrimas e o coração de dor. Então, lá no seu interior você pode dizer: não vou me recuperar. Quem sabe um veredito de um juiz, quem sabe a palavra de um médico, quem sabe alguém chegou para você e disse que não tem mais jeito, quem sabe alguém já trouxe uma mensagem para você dizendo: olha, esse teu filho que está nas drogas, não tem jeito para ele. Esse seu esposo não tem mais jeito. Mas você pode estar equivocado. Quando os olhos se enchem de lágrimas, a visão se embaça. Mas mesmo que lá no seu interior estas palavras tenham vindo e trazido amargura, e você pode dizer: não vou me recuperar. Acredite, pela experiência que olhamos na palavra de Deus hoje, a experiência do rei Ezequias, Deus revela que você pode também se recuperar. Agora pode ser que alguém lhe tenha dito: você não se recuperará. Infelizmente, há tanta gente agorenta, gente que só chega para dizer o mal, gente que amaldiçoa a nação, gente que é incapaz, amados, de anunciar o milagre de Deus, mas anuncia a morte. Eu quero te dizer hoje: pare de dar ouvido a esse tipo de gente, a esse tipo de pessoa que é agoreira, pessoas negativas, pessoas que não têm o Espírito de Deus e querem sempre trazer uma mensagem de Satanás para a sua vida. Meu querido, milagres acontecem. Acontecem porque Jesus é aquele que no seu vocabulário não existe a palavra impossível. Tudo é possível àquele que crer no Senhor. Aleluia! Portanto, ainda que alguém lhe tenha dito que não tem mais jeito, eu quero te dizer que assim como a palavra de hoje, você está debaixo da poderosa mão de Deus. E o ouvido do Senhor não está surdo que não possa te ouvir. A mão dele não está encolhida que não possa te abençoar, como diz Isaías. Mas, às vezes, os nossos pecados, as nossas iniquidades, que fazem separação entre nós e Deus. Mas hoje eu te convido,
Se humilhe diante da presença do Senhor. Reconheça a sua falha, o seu pecado. Peça perdão ao Senhor, ainda há jeito para você. Saiba que o mesmo Deus que disse para Ezequias que ele não se recuperaria, é o mesmo que pôde recuperar. É o mesmo que lhe acrescentou 15 anos a mais. Amados, o Senhor é aquele que não se contém quando a pessoa se quebranta, quando a pessoa se fica sensível, se humilha, se arrepende e ele se alegra em poder exercer a sua misericórdia. Ele é compassivo e diz a palavra de Deus que o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmo 103, 13. Glória a Jesus. Você pode se recuperar, sim. Você pode se restabelecer. Você pode crer que um milagre vai acontecer na sua vida ou na vida desse seu familiar. Você pode crer que um milagre vai acontecer no Brasil, no mundo, quando a nação se voltar para o Senhor. Por isso que o rei Ezequias conseguiu mudar a sua própria história, convencendo Deus a fazer outra coisa. E hoje nós temos um grande desafio. Você tem diante de si um problema que talvez seja o maior até hoje vivido. Então convido você a aprender com Ezequias a mudar a sua história. Em primeiro lugar, como Ezequias, você precisa fazer isto. Crer que a oração pode mudar as coisas, tocando o coração de Deus. Ezequias acreditava no poder da oração. Lemos no versículo 2 que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele havia acabado de receber a notícia. Uma notícia desagradável, bastante séria. Mas ele teve esta atitude, orar ao Senhor. Se quando recebe notícia ruim, você perde a cabeça, aprenda isto. Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Ao virar o rosto para a parede e orar, Ezequias estava deixando claro que ele não esperava nada dos homens, mas que esperava do Senhor, porque confiava no poder da oração, porque acreditava que a oração poderia mudar as coisas. Virar-se para a parede significa deixar de olhar para os homens, para aquilo que está ao seu redor, para os recursos da terra, para somente confiar no recurso que vem do céu, daquele que traz à existência aquilo que não existe. Às vezes é isto que nos falta fazer para conquistarmos um milagre para a nossa vida. Temos um desafio sério na vida. Temos problemas a serem resolvidos. Temos situações desesperadoras em casa. Mas quantos já esqueceram de orar? Nesses dias em que estamos vivenciando
a quarentena. Quantas famílias estão se reunindo e orando? Ah, amados, vamos aproveitar esses momentos para que a restauração espiritual aconteça dentro de casa. É a oração que proporciona mudanças. Ela é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita, amados, conforme a sua vontade, mas ela é um instrumento poderoso para fazer com que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, na terra. Por isso que sempre onde há oração, sempre haverá a manifestação do poder de Deus. Ezequias recebeu a notícia de estar com uma doença mortal. E a notícia veio da parte de Deus. Contudo, mesmo tendo recebido uma palavra de Deus, ele creu que poderia mudar as coisas com uma oração. Ezequias ousou acreditar que poderia convencer o Senhor a mudar de ideia a seu respeito. Ah, meus queridos, nós precisamos crer que a oração não tem limites. A Bíblia diz que a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder e muito pode em seus efeitos. Ao voltar para a sua casa, hoje, quem sabe, você que está hoje já em casa com a sua família, antes de pôr a sua cabeça no travesseiro e dormir, resolva obedecer a Deus e fazer uma oração. Ore, ore. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, como diz Tiago 5,16. Agora, uma vida sincera diante de Deus é um bom argumento. O primeiro argumento que o rei Ezequias lançou mão em sua oração foi esse: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. Ezequias está dizendo a Deus: Senhor, eu sempre lhe fui fiel, lembra? Andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, com coração fiel inteiro. Isso significa que este homem, o rei Ezequias, ele tinha um compromisso com Deus e era sincero. Deus não tem prazer em ouvir a oração do homem quando ele é hipócrita, fingido, falso. Há muita gente orando e suas orações não passam do teto, mas que não é gente sincera. É gente que ama a Deus só de fachada, que serve a Deus só na aparência, mas que fala de Deus, mas não obedece a Deus. Não ama a Deus de todo o seu coração. Ao mesmo tempo que fala de Deus, está servindo o mundo, a Mamon, ao Deus do dinheiro, ao Deus da carne. Deus não tem prazer em ouvir essa oração. Pessoas assim deveriam recordar o que a Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 31:19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem. A bondade de Deus, diz aquele salmo, está reservada para quem respeita e obedece a Deus. Isaías escreveu isto, que foi repetido por Paulo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Para aqueles que o obedecem. O favor de Deus é para aqueles que lhe obedecem.
Quando Ezequias orou, ele pôde dizer: Senhor, eu sempre lhe fui fiel, lembra? E o Senhor não pôde ignorar isso. O favor de Deus é para aqueles que andam em retidão, que não saem da sua palavra, da verdade, e aqueles que amam a Deus de todo o coração. Por isso, amado, se você quer alcançar o favor de Deus, se você quer vencer os maiores desafios da sua vida, ande em sinceridade, como fez Ezequias. Você pode conseguir isso no pequeno esforço, retirando as máscaras que porventura tenha vestido. Se você não tem sido fiel a Deus, não ore imitando fidelidade, porque a sua oração perderá o poder. A imitação é sempre ridícula. A imitação é a arma do diabo. Saiba que sempre ele vai tentar lançar esse veneno. Saiba que só Jesus, ele sabe o que se passa no seu coração. Se você não tem andado diante de Deus com obediência sincera, quantas vezes a gente vê pessoas que chegam diante do ungido do Senhor, falam que amam, e quando viram as costas, falam por trás. Ah, meus queridos, Deus está vendo tudo com seus olhos que estão como chama de fogo. Por isso, faça como Ezequias ainda esta noite. Resolva servir a Deus com um coração obediente e fiel, e apresente a sua causa diante dele, que ele te ouvirá. Uma vida de obediência ao Senhor é outro grande argumento. No versículo 3 ele diz: tenho feito o que tu aprovas. Sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Oh, meus queridos, fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Isso quer dizer, Ezequias obedecia ao Senhor. Ele andava na sua orientação. Muitas vezes o Senhor tem nos orientado e temos deixado a orientação do Senhor de lado. O compromisso do Senhor é com aqueles que fazem o que é reto aos seus olhos. É com estes que Deus tem aliança. Se você faz o que Deus aprova, você será ajudado. Você vencerá os desafios e experimentará o que Ezequias experimentou. Ah, meus amados, diz ainda a palavra que Deus tomou a Deus por testemunha, dizendo: o Senhor viu, o Senhor lembra. E Deus disse para ele: é verdade. É como se Deus tivesse dito: você me convenceu. Vou deixá-lo viver mais 15 anos. E aqui está a prova do que vou fazer, o que prometi, diz o Senhor. Farei voltar em 10 graus a sombra que o sol deixa. Deus foi além, Deus surpreendeu Ezequias, oh glória! Assim Deus também, amados, muda a história para a sua vida ser abençoada. Essa história do rei Ezequias mostra que Deus fará o que o homem quiser, quando esse homem fizer o que Deus quer. Portanto, para vencer, comece hoje a fazer o que Deus quer. Oh, meus queridos, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar, vamos obedecer, vamos andar em sinceridade, vamos seguir aquilo que o Senhor tem usado o seu ungido para falar aos nossos corações.
Vamos obedecer. Quando você lê a Bíblia, você se volta para o Senhor. Obedecendo a Deus, você vencerá os desafios da sua vida. Diz a palavra, no versículo 3, que Ezequias chorou muito, embora fosse um rei. Ezequias não segurou suas lágrimas e nem deixou de humilhar-se. Por isto, que aqui no versículo 5, Deus mandou o profeta Isaías dizer para Ezequias: ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Isso nos mostra o quanto Deus é comovido quando expomos sinceramente as nossas emoções, os nossos sentimentos diante dele. Oh, meus queridos, ontem, após ouvir a palavra do ungido do Senhor, eu tive um momento abençoado. Também porque pude me derramar em choro na presença do Senhor Jesus. Fiquei fazendo isso por alguns minutos enquanto me envolvia com a presença de Jesus. Senti o abraço do Senhor. Saiba que com você não será diferente. Há pessoas que não se envolvem sentimentalmente com Deus. Querem servi-lo apenas no nível da razão, como religiosos. Não, queridos. Hoje o Senhor te convida a se aproximar diante dele com humildade. Se você se aproxima de Deus como rei, cheio de direito, cheio de vontades, acreditando que você é o centro do universo, que tudo e todos lhe devem obrigação, você não alcançará a bênção do Senhor. Mas, como diz no Salmo 51:17, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O significado dele é que um espírito humilde, um coração humilde é honrado por Deus. Oh glória! Você quer vencer os desafios da vida? Seja sincero, natural diante de Deus. Aprenda a chorar como Ezequias diante do Senhor. Humilhe-se diante dele. Busque ao Senhor com intensidade. Se exponha sem reservas. Ezequias, no seu traje de rei, não se conteve. Na minha imaginação eu vejo quando ele encostou o cetro real de lado, tirou a coroa da cabeça, pôs no chão e chorou diante de Deus como uma pessoa no seu natural. Hoje eu te convido. Retire da sua vida aquilo que está te exaltando e se humilhe na presença do Senhor. Jesus nos ensinou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Oh, meus amados, há uma maneira de mudar, há uma maneira de vencer. Aqueles que buscam a Deus e recebem Jesus em seu coração têm o decreto de morte cancelado, como aconteceu com Ezequias. Jesus já venceu a morte e com ele somos mais do que vencedores. Como diz Romanos capítulo 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Pai, abençoa esse ouvinte agora. Onde ele estiver, revista ele com o teu poder, com a tua graça, e que a sua vida seja uma vida sincera diante de ti, e o Senhor possa ouvir a oração dele
e respondê-lo em nome de Jesus. A paz do Senhor é o que lhe desejo, pastor Alberto.